Bom dia, pessoal. Aqui mostrar hoje para vocês como que funciona a história do Eagle, que muita gente estava com dúvida aí no fórum. Então a ideia basicamente é essa, a ideia de uma correção. O Eagle é essa correção dentro de uma pernada forte, secundária ou terciária, mas uma correção que depois vai levar novamente a uma nova formação de topo ou fundo, topo descendente ou fundo ascendente. Então nada que vai mudar a tendência no curto prazo, é algo que vai dar continuidade à tendência no curto prazo. Então, como exemplo aqui, eu estou pegando, por exemplo, tá vendo? Essa pernada terciária forte de baixo aqui. Depois dessa pernada forte terciária de baixo, a gente vai ver que ele deixou nesse candle, deixa eu indicar com uma seta para vocês verem, ele deixou nesse candle aqui um piercing, um padrão piercing praticamente, que ele teve esse candle verde que penetrou mais da metade do candle anterior. Então esse seria um padrão de fundo. Então quem tivesse vendido nessa pernada poderia ficar preocupado. Ah, aqui ele fez um piercing com o altinho das bandas de Bollinger. Então o que eu aconselho nessa hora? Deixa eu até dar um zoom para mostrar mais perto para vocês. Então nessa hora é a hora de esperar para ver se a gente vai ter, se isso aqui vai ser uma reversão de tendência ou um Eagle. No mini índice, o Eagle o que é? É uma correção dentro da pernada de baixo, então uma subida, geralmente na faixa de 200 pontos. É lógico que isso vai variar dependendo da época, dependendo da volatilidade histórica, vai variar dependendo do ativo, mas a média nessa faixa de 200 a 250 pontos. Então, o que a gente faz? Essa faixa aqui, esse fundo, foi na região dos 70, 250. Então, uma correção esperada seria até a faixa dos 450 até essa região aqui de 200 pontos. Então, olha o que o índice faz. Caiu, fez um fundo nessa região, corrigiu até nessa faixa de 200 pontos e depois já fez topo novamente abaixo da média curta. Então, essa média curta, sendo a de 10 ou a de 20, ela serve como ponto de referência para o Eagle também. Então, se o índice subir e segurar em uma dessas médias, é provável que essa correção seja apenas um repique e não uma reversão de tendência. Então, outro exemplo aqui, ó. O índice chegou, fez um fundo nessa região aqui de 70.100 pontos. Então, uma correção esperada nessa faixa de 200 pontos seria até 300, 350 pontos. Foi o que aconteceu, né? Ele fez fundo nessa região de 100 pontos, corrigiu 220 pontos, segurou na média de 20 e depois voltou a cair. Então, eu estaria, se eu só movimentasse o stop acima de cada novo Eagle aqui, eu estaria posicionado desde essa pernada de venda aqui. Então, o cara que vendeu aqui foi posicionando stop. Depois que fez esse topo, ele posicionou stop acima, nesse ponto aqui, no 70,420. Fez o novo topo, aqui embaixo, ele reposicionou o stop dele acima desse novo Eagle, 70,322. Depois, mais para baixo, deixa eu pegar. Depois o ativo praticamente, o índice praticamente caiu direto aqui, né? Nesse ponto. Aqui, vamos analisar esse ponto aqui de baixo agora, ó. O índice fez fundo nessa região dos 69 mil pontos cravados e depois corrigiu até essa região dos 69.350 aproximadamente. Essa seria uma correção jamais perigosa. Então, quem tivesse usando o nosso limite de 250 pontos para o Eagle já teria sido ejetado dessa posição. Mas olha a situação, teria sido ejetado depois de uma pernada aqui de mais de 1.000 pontos de queda. Então, só movimentando o stop acima do Eagle, você teria sido ejetado aqui embaixo. Ainda assim, repare como ele respeita a média de 20 e depois continua lateralizando até cair novamente. Eu vou dar um exemplo aqui no caso da alta, como funciona da mesma forma. Olha aqui, olha essa pernada aqui, por exemplo. Então, o índice já abre em gap de alta e vai subindo praticamente em linha reta até os 68.500. Deixa eu pegar um exemplo para mostrar aqui. Então, reparem, abriu nessa faixa, reparem como do topo aqui que ele faz, nessa região dos 68.300 até a correção, a gente tem por volta de 100 pontos, ou se te considerar o pavio ainda, deixa eu pegar uma outra linha aqui. Se a gente considerar esse pavio em 68.330, a gente tem uma correção até a faixa dos 68.200 pontos. Então aqui 130 pontos de correção desse topo até esse fundo. Então, mesmo se eu tivesse comprado na abertura, eu teria que respeitar essa faixa do Eagle, sabendo que essa correção aqui não significa que é uma reversão de tendência, é apenas uma correção para voltar a subir. Depois, novamente, voltou a subir em linha reta, aqui fez topo. O que eu vou esperar? Vou esperar aquela correção nossa
do Eagle. Então, fez topo na região de 68.500 pontos, eu vou esperar até a região de 68.300, que seria essa região aqui, os 200 pontos nosso de correção média do Eagle. Então, repare que aqui, nesse ponto, esperei a correção até os 68.300. O índice ainda continua em forte queda, perdeu a média de 10, perdeu a média de 20, esse é o ponto de sair da posição. Esse é o ponto que eu começo a desconfiar o quê? Que essa correção não é só uma correção para depois voltar a subir. Essa correção é o início de uma reversão de tendência. Então, nesse ponto é o ponto que eu posso estopar a minha posição. Nesse ponto já ficou perigoso continuar no trade comprado, porque a tendência está começando a reverter, inclusive com a inclinação da média móvel virando e tudo mais. Depois, conforme a gente viu aqui, o índice realmente confirmou essa reversão de tendência de alta, de secundária de alta para secundária de baixa. Então, o Eagle, esse Eagle aqui que a gente vai... Deixa eu tentar estender mais para mostrar para vocês. Esse Eagle, essa curvinha aqui que a gente vai tentar aproveitar dentro da correção, ela sempre vai ajudar a gente a reposicionar o novo stop abaixo desse ponto. Então, se eu entrei na abertura com stop aqui em 68 mil pontos, depois desse Eagle, eu reposiciono o stop para baixo desse Eagle nos 68.200 pontos. Então, ele sempre vai ajudar a reposicionar o stop e saber qual que é a hora de estopar o trade, porque a tendência está revertendo, ou qual que é a hora de segurar o trade, porque é só uma correção dentro de uma tendência forte de alta ou de baixa. Bom, por hoje é isso e até mais.